Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírita Amor e Caridade. Mais uma vez, aqui estamos no ar para trazer sempre um tema para a nossa reflexão sobre a luz da doutrina espírita. E assim, hoje, nós temos aí esse mandamento para estudarmos que Jesus legou para toda a humanidade. E assim, hoje, o nosso convidado, não é? Como já é um participante ativo aqui do nosso programa, né? Que é o Can Robert, lá do Rio de Janeiro. Então, se ele quiser, Can Robert, fazer a sua apresentação, dizer da onde... Você tem também aí um programa na Rádio Rio de Janeiro, enfim. Faz aí a sua apresentação. É uma apresentação, é quase um jabá, né? Boa noite a todos os nossos queridos amigos do SEAC, né? Sociedade Espírita Amor e Caridade. Obrigado, Juarez, mais uma vez pela oportunidade do estudo, porque o Juarez nos convida a fim de que nós possamos estudar e nos melhorar, por isso que ele nos provoca. A todos que vão nos alcançar nas gravações futuras, nosso muito obrigado pela oportunidade. Can Robert Bueno, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Chico Xavier. Também temos um programa na Rádio Rio de Janeiro, todos os sábados, às 11 horas, ao vivo, que se chama Isso é Papo de Espírita. Querendo participar, é só botar lá, Isso é Papo de Espírita, vai ser direcionado. A Rádio Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, é uma rádio de ondas curtas, mas ela tem lá o seu app. É só para quem tiver interesse, pegar toda a programação, pode botar no app da Rádio Rio de Janeiro, vai aparecer lá. Então, é isso. Muito obrigado bom. Aí pela oportunidade. E o tema hoje é dificílimo. Volto a palavra contigo para a gente ir amortecendo um pouco. Sim. Então, como eu falei, aquela máxima, né, de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, aqui nós vamos, em primeiro, ler uma mensagem da obra Minuto de Sabedoria, né, que já é de hábito nosso para a abertura do nosso programa. E a mensagem que nos coube hoje é de número 54. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódios e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo, porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto das flores, que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. Então, já é uma mensagem inicial para a nossa reflexão dentro da lei, né, que Jesus já houvera nos trazido há mais de 2000 anos. O que semearmos, vamos colher. Então, se doamos amor, com certeza, se vibramos no bem, irradiamos no bem, estaremos sintonizados com essa faixa, nesse padrão vibratório. Consequentemente, estaremos atraindo para nós também o que nós estamos emitindo. Bom, então, como já falamos do nosso tema aí, agora vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos os nossos irmãos, companheiros, todos aqueles que estejam sintonizados conosco, neste momento, nesta hora, que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Jesus Cristo, o Mestre querido, pastor de todas as almas, encarnadas e desencarnadas nesse planeta. É o sol espiritual.
que veio aqui nos trazer a mensagem libertadora. Mas é necessário que nós a coloquemos em nossa vivência diária. E assim é sob as bênçãos dele, é sob as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, e sobre toda essa espiritualidade amiga que nos inspira, nos intui, é que vamos dar iniciado mais um programa Espírita Amor e Caridade. Que assim seja, graças a Deus. Então, como já tivemos aí a apresentação do nosso companheiro, lá do Rio de Janeiro, eu vou pedir licença ao nosso irmão, o Can Robert, antes de passar a palavra a ele, é que agora, Can Robert, este ano, nosso programa tem penetração agora na cidade de Petrópolis, também, não só Teresópolis, através do canal 38.3 da Speed Fiber, a mesma distribuidora do nosso programa. Também Nova Friburgo, né, aqui, região serrana, através do canal 39.4, e é em HD, hein, todos esses canais, 14.2. E também na cidade nossa vizinha, aqui é São José do Vale do Rio Preto, lá a distribuidora é a GESAT, canal 19. E por isso, e um motivo ainda mais forte, de termos preparado esse texto, que eu já, em alguns programas, volta e meia eu leio. Mas agora eu tenho procurado lê-lo mais constantemente, devido a muitas pessoas estarem acessando o nosso programa pela primeira vez nessas cidades, não é verdade? Então, e muitas pessoas não têm uma ideia, né? Às vezes a pessoa não tem... É leigo, né? Na doutrina espírita, a pessoa ainda não teve acesso, não tem conhecimento do que trata a doutrina espírita. Então, meus amigos, o espiritismo ele foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec no século XIX. O espiritismo está afincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada terceira revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral, na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si, na mesma dependência do cuidar do outro. E que a nossa máxima é que fora da caridade não há salvação. Então, feito esses esclarecimentos, né, para aqueles que estão acessando o nosso programa, né, as cidades aqui vizinhas, serranas, que sejam bem-vindos aí ao nosso programa Espírita Amor e Caridade. Já na cidade de Teresópolis, já a população, os nossos telespectadores já estão familiarizados aí com o nosso programa. Então, meu amigo, está aí o grande desafio nosso hoje. A lei de amor e essa máxima, essa regra áurea que Jesus legou para toda a humanidade. Simples, mas complexa, difícil, porque é uma conquista, né, meu amigo? Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos lá. Qual o entendimento nosso, né, sobre a ótica, claro, da doutrina espírita, dessa máxima do Cristo para nós? Então, vamos entrar com a dica aí do Juarez, agradecendo mais uma vez a oportunidade da expressão, cumprimentando os nossos irmãos e irmãs aí das cidades serranas, vizinhas, lugares pelos quais eu tenho grande apreço, gosto muito. Minha esposa é original de Petrópolis, né? Petropolitana, então total empatia, simpatia com todos da região serrana. Amar ao próximo, como a ti mesmo, vem da passagem primeira, e ela está expressa no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que, como você bem disse, somos cristãos espíritas e não espíritas cristãos,
Nós temos como base o Cristo, que nos dá norte ao nosso sentido ético, moral, íntimo, né? Para quem queira seguir a bússola, porque ter a bússola é uma coisa, saber usá-la é a segunda coisa. E a terceira é fazer uso dela, né? Daquilo que se sabe, porque muitos de nós, na maioria de nós, temos muito conhecimento, mas pouca ação. Amar ao próximo como a si mesmo é um desafio que acontece na história, nessa ruptura da história. Porque Jesus produz uma ruptura na história. Ao passo que outros tantos avatares antes dele, Buda, enfim, e tantos outros empreendedores do sentido da análise humana e do empreendimento do espiritual, eles nunca tinham tratado, como Jesus tratou, o amor, a solidariedade, a caridade para com o outro. Como você bem colocou no texto explicativo, que depois eu quero cópia, vai me mandar pelo WhatsApp, porque eu não tenho que ficar acessando o programa, porque eu achei o resumo perfeito do que a doutrina nos oferece, e é o que a doutrina vai oferecer a cada um que a acesse, independente de ser espírita ou não, sendo cristão, e mesmo não o sendo, vamos nos lembrar de Gandhi, eu sempre que tenho a oportunidade, Mahatma Gandhi, um grande empreendedor da paz, da passividade, da pacificação dos seres humanos, de todos nós, ele empreendeu dizendo que se tudo no planeta se extinguisse e aqui ficasse somente o sermão do monte, ou o sermão da montanha, expresso por Jesus, tudo mais se reconciliaria e tudo se reconstruiria, né? Baseado nesse negócio. E das bem-aventuranças, Jesus colocou um conjunto de ações que nós, à época, espíritos que somos, vamos nos lembrar que somos espíritos criados simples e ignorantes, num curso de múltiplas existências, encarnados ou não, fazendo experiências diversas. Uma hora acertamos, uma hora nos equivocamos, uma hora estamos no caminho certo, outra hora nos distraímos e pegamos atalhos que nem sempre são os atalhos convenientes. Até porque uma estrada, quando é construída, ela é feita para ser usada. Toda e qualquer forma de atalho te faz sair de um caminho que já estava previamente organizado. Jesus fez isso, porque ele cria um conceito que divide a história antes e depois dele. Nada mais seria a mesma coisa. Claro que, como humanidade, nós prosseguimos, continuamos a produzir uma surdez moral com relação aos ensinos do Cristo. Nós temos um crescimento extraordinário, absolutamente extraordinário, da nossa questão tecnológica. Temos um crescimento na relação da sociedade enquanto coisas, mas na nossa relação pessoal ainda estamos muito distantes. Produzimos guerras, produzimos dissensões, produzimos confrontos, produzimos ações negativas, produzimos ainda tudo aquilo que somente muda pela tecnologia. O que antes era uma espada, um arco e flecha, hoje são armas muito tecnologicamente muito mais atualizadas. Mas continuamos a produzir com o mesmo sentimento e com a mesma falta de sentimento de empatia, simpatia, amor, bem-querer, fraternidade, o que nós não tínhamos no passado. Jesus vem fazer um racha, ele vem tratar de um amor que é muito maior do que o significativo à época e que transcendeu por muitos e muitos séculos e ainda fica hoje, meio que colocado em nossa sociedade, que era quase que o amor tribal, ou o amor da relação física entre homem e mulheres, ou entre seres, a questão de um amor que correlaciona uma dependência, ele correlaciona o amor que determina, às vezes, uma submissão. Se voltarmos, e eu me permito aqui, no pouco que estudamos e somos desafiados a fazê-lo, quando se volta a Moisés e ele está tratando o amor, ama a Deus sobre todas as coisas e teus pais. Havia uma relação já à época de um amor filial, que era o amor de origem. Ama teu pai e tua mãe. Honra, né? Ama a teu pai. Mas era filial, Juarez. Era uma questão de nós nos colocarmos quase que num processo de submissão.
tanto que nas relações de formação de novas, da continuidade da família, por exemplo, a mulher que chegava a casar com o filho de uma determinada família, ela ficava subordinada ao marido, subordinada à mãe do marido, subordinada ao pai do marido, subordinada aos irmãos e irmãs do marido. Era uma subordinação. Não era um amor. Não era uma forma de construção. E Jesus disse, ama. No capítulo que dá origem, se você me permite, eu vou te provocar também, nós estamos chegando no capítulo 11, vindo do capítulo 10, que não é um capítulo fácil, porque bem-aventurados que são misericordiosos, perdoa os teus adversários, que é uma forma de expressão de amor que vem sendo muito bem colocada por Allan Kardec, numa forma muito didática, dando a progressão do conhecimento, do pensamento do Cristo, para que nós possamos ir nos envolvendo com ele ponto a ponto. Mas o que é amor no sentido antropológico? O que é amor no sentido religioso? No sentido religioso, nós trazemos quase que pelas religiões que foram se apresentando, depois da passagem do Senhor Jesus sobre o planeta, de forma física, porque ele está aqui presente muito antes do que aqui chegássemos e nos formássemos como seres que somos hoje, sapiens sapiens, e continua. O problema é como nós nos linkamos, porque queremos fazer abrindo um parênteses aqui, um Jesus como um Deus, que é alguém muito semelhante a nós, muito parecido, que está aqui no nosso dia a dia, que nós procuramos quando temos um problema, né? Mas ele está colocando a coisa de forma universal. E ele coloca o amor como um sentimento humano. Eu me permito aqui numa afirmação, eu não conheço sentimento de amor que não seja o humano. Alguém vai dizer, e com muita razão, pelo que se desenvolve, o meu cachorrinho, o meu gato, enfim, algum pet, algum animal de estimação, me ama. Não, ele tem uma relação muito positiva, se diga de passagem, na relação construída, né? Na relação construída. Mas aquilo não é amor. É uma sensação que nós temos de interpretar aquilo como amor. O amor que temos hoje ainda é um amor que tem um balanço desequilibrado. Nós temos um amor que é egoísta. Por que é egoísta? Porque ele primeiro nos satisfaz. Ele não é o amor que Jesus disse na ceia e que João, o seu apóstolo, disse: amai-vos uns aos outros, esse é o mandamento que vos deixo. Ele já tinha colocado isso, naquele momento que era derradeiro de uma passagem, de uma ruptura que o planeta iria experimentar em questão de horas, na passagem dele, da forma como foi feita. Ele diz: amem-se, amem-se. Mas como amar? As culturas determinavam que amávamos as nossas famílias, as nossas tribos, os nossos aliados. E ele diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Primeira coisa é aprender a amar-se, a se respeitar, fazendo com que esse respeito, que muitas das vezes somos equivocados, né, Juarez? Eu não sei se na casa espírita, você que é presidente de uma casa espírita, e nós que temos a oportunidade de vivenciá-las tantas aqui, por tantas passagens, a gente às vezes encontra uns irmãos que ficam meio afrontados, né, com a relação com o espírito. Eu estou aqui na doutrina, eu estou me dedicando à casa, eu estou fazendo tudo de certo e não recebo o reconhecimento necessário, eu não estou encontrando a simpatia que precisava ter só porque eu estou normatizando demais aqui para que tenhamos ordens, né? As pessoas querem uma sensação de estima, que é um dos princípios de amor, né? De amar, e não conseguem cativar nelas próprias aquilo que estão colocando com o outro, né? Eu não sei se você passa, né? Mas quando Jesus disse perdoa para ser perdoado, está lá na relação da oração o Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, perdoa as minhas distrações, perdoa as minhas dívidas. A gente coloca o que quer naquele pedido de perdão, assim como, é condicional, assim como
perdoamos, é imperativo, ele não coloca numa condição assim como deveríamos perdoar, ou deveríamos. Não é imperativo, assim como perdoamos, é imperativo. Portanto, se nós não exercemos essa colocação, a gente não encontra a recepção. A gente não está se amando. Eu, para poder perdoar, eu preciso me perdoar. Essa é a primeira coisa. Mas não é se perdoar com a hipocrisia, né? Porque você vai lá, faz uma coisa errada e se perdoa. Não, eu vou me perdoar. Foi a primeira. Vai, repete a segunda, repete a terceira. Não, mas o Cristo disse que era para eu me perdoar. Não, ele disse, perdoa-te para saber perdoar o teu próximo. Ama-te para poder amar o teu próximo. Agora, isso não é para você ficar igual sem vergonha, repetindo as coisas, chega no final do ato, eu me perdoei. Né? O auto-perdão. Você tem que ter uma relação que não seja uma relação de hipocrisia. E ele coloca uma coisa que eu queria colocar e te provocar. O amor é um sentimento humano. Só para esclarecer, eu vou jogar aqui uma situação que até o Walter, que está aí nos acompanhando, é o responsável por toda a direção e produção do que estamos aqui no ar, vai pensar também. Amar o teu próximo não quer dizer gostar do teu próximo. Até porque amar o próximo é incondicional, são todos os que estão à nossa volta. Nesse amor, que é uma relação de um sentimento e não uma sensação, a gente tem que saber separar o que é uma sensação, o que é um sentimento, de fato. Ele está dizendo, ama teu próximo, mas não precisa gostar. Eu vou trazer um exemplo, talvez um pouco duro aqui, mas que pode fazer parte da vida de qualquer um, porque não é uma ideia, são fatos que acontecem no cotidiano. Muitos daqueles que têm um filho ou uma filha que cometem um equívoco, vamos dizer, legal, cometer um crime. Um filho ou um filho. Para nós que somos pais e avós, é uma sensação devastadora, à exceção que sejamos cúmplices e ausentes da educação que deveríamos ter postulado e nos tornemos cúmplices disso, é uma dor devastadora você perceber um filho ou uma filha, um sentimento de falência, quando cometem um tipo de crime. Ou quando vivem em situação criminosa, vamos assim dizer. Você deixa de amar o filho? Eu penso que não. Usando de um exercício de empatia, eu te diria que eu não teria condição. Eu tenho 2 filhos, tenho um neto, eu não conseguiria deixar de amá-los. Não conseguiria. Mas não vou compactuar com o ato criminoso. Portanto, eu não gosto do que ele está fazendo. Gosto, né? Gostar é estar na proximidade, é ter uma sensação de uma simpatia, de que aquilo te causa de bem. Né? Então, você vai amar, mas não vai gostar. Quando está lá falando, perdoa o teu adversário, é exatamente assim. Ama o teu inimigo também. Mas isso não quer dizer que você tenha que ter com ele a mesma relação que você tem com as pessoas que você ama e gosta. Porque tem pessoas que amamos e não gostamos. Como temos pessoas que nós gostamos porque admiramos um determinado comportamento, admiramos um proceder, admiramos suas ideias, mas não as amamos, porque não temos uma relação de proximidade. Então, nós temos que perceber que hoje as palavras elas têm um sentido e uma força e que isso está sendo meio que diluído, usando uns sofismas, usando umas formas que querem dizer que parecem, mas não o são, na verdade. Então, quando ele está dizendo ama teu próximo, ele não está nos dizendo hipocritamente, nem o senhor Kardec, nem os espíritos, nada do que veio para nós dizer ama incondicionalmente. Amar incondicionalmente não quer dizer estar compactuando de coisas erradas. Concorda, João? Eu concordo, e tem um diferencial que a gente pode aí também, corroborando com o seu raciocínio, que é lógico, o gostar do amar. A diferença está no seguinte, muitas coisas que dizemos gostar, eu gosto de você. Amanhã a gente desgosta, porque ele fez qualquer coisa que venha desagradar o nosso ponto de vista egoísta, a gente deixa de gostar. Quem ama, ama sempre, independe.
É um grande diferencial de gostar, e mesmo que o outro me ofenda, certo? Que faça alguma coisa equivocada em relação a mim, se eu amo, eu continuarei amando. E seu exemplo foi muito bom, não é? Você vê aí, só para a gente terminar esse primeiro bloco nosso, o exemplo das mães que vão lá para as penitenciárias, dias de visita. Está lá. Cometeram crimes, são muitos assassinos, traficantes, mas o amor de mãe permanece, independentemente. Quer dizer, ela não gostava do filho, ela amava. Tanto lá que ela tem esperança que ele possa até melhorar a sua conduta, se redimir. Né? É esse amor de mãe que eu costumo dizer, sempre a gente vai buscar ele como exemplo, que é o que mais se aproxima desse amor exemplificado pelo Cristo aqui entre nós. Bom, eu só quis fazer essa partezinha para que o seu raciocínio... Exatamente, vai ao encontro do que eu coloquei. A questão do amar é diferente de gostar. Elas não estão indo porque gostaram daquilo que eles fizeram. Ao contrário, na maioria das vezes... E o exemplo maior é o próprio Cristo, né, Carol? É o próprio Cristo. Mas, olha, ele foi vilipendiado, açoitado, enfim. Nós fizemos... Ele buscou Judas. Ele socorreu e resgatou Judas. Então, isso é amor, é esse amor que é exemplificado pelo Cristo. Mas, no segundo bloco, vou retornar na palavra, mas esse sentimento se aprende. O amor se aprende. Como? Nós vamos aqui pedir ao nosso amigo para trazer alguns exemplos para exercitarmos, né? Pouco a pouco, e nos movermos nessa direção de buscarmos esse exercício de amar ao próximo. Então, vamos aí ao nosso primeiro... Acho que eu tenho um exemplo para nos ajudar aqui no pensamento. Então, ótimo, muito bom. No segundo bloco, começamos nele. Então, vamos lá, meu amigo Walter, para o nosso primeiro intervalo. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Então, queridos amigos, vou retornar aí a palavra ao nosso companheiro, o Can Robert,
para ele poder, né, dar continuidade ao seu raciocínio, que está muito bom aí, estamos aprendendo aí um pouquinho, Obrigado a você exercitando aí. novamente. Vamos exercitar juntos, né? Eu vou trazer aqui, dessas buscas que nós fazemos, né, a gente tem que beber do conhecimento de quem sabe, né? Nós ouvíamos, há tempos atrás, recente, uma entrevista do Divaldo, que é impressionante o vigor desse homem, desse orador, mas, sobretudo, desse pacificador, que tem uma obra extraordinária, que é a Mansão do Caminho, e que traz o maior divulgador atuante nesse momento da doutrina espírita. E ele falava o seguinte, que a reencarnação é tão somente o exemplo de amor de Deus a nós, porque nos permite refazermos caminhos que fizemos tortuosos, permite reconciliarmos-nos com todos aqueles com os quais tenhamos, de alguma forma, faltado, afrontado, lesionado, trazido algum mal-estar. É reencarnação. Sem a reencarnação, fica difícil explicarmos o conceito da nossa evolução, o conceito da evolução da nossa inteligência, da nossa capacidade como sociedade, como se isso fosse somente um elemento do DNA. Né? Então, nós já teríamos a grama muito mais evoluída, teríamos os nossos irmãos animais também precedentes ali com muito maior evolução. É a ideia, o conceito, a inteligência, o formato, a experiência, que nos coloca reexperienciando, reencarnação, reexperienciar a oportunidade de encontro. E aí, você fez aquele desafio de um exemplo, eu vou buscar, através de como começa a nossa doutrina, numa pesquisa científica que evolui para a filosofia e dela se chega à religiosidade, à religação, à recolocação. Margaret Mead, uma antropóloga, estava dando uma aula, me parece, que quando a gente faz a consulta começam a aparecer muitas versões, né? Mas o que interessa é o conjunto, o íntimo da coisa. E ela é questionada por um aluno, disse assim, quando realmente começa a civilização humana, né? Civilização humana. Bom, aí ela diz o seguinte, para mim, em particular, não começa com a descoberta desses utensílios, do conjunto, da descoberta do fogo, que, como a ciência nos traz, há mais de 50 mil anos, o domínio de alguns utensílios, o domínio do próprio alimento, o domínio da nossa situação. Porque nós temos que lembrar que na nossa evolução como sapiens, entre 200 e 150 mil anos, como são algumas teorias científicas colocadas, nós éramos certamente caçadores, nós éramos exploradores, nós éramos extrativistas, mas nós éramos caça também, não tenha dúvida. Nós, de alguma forma, éramos também predados por animais maiores. Hoje, com a nossa evolução, nós aprendemos a predar aqueles que poderiam, no passado, ter nos predado e ainda estamos nos predando, né? Não nos amando, não completude do amor. Mas, voltando, Margaret Mead diz que, para ela, o maior exemplo de início da civilização humana, de como somos, começa há 15 mil anos atrás. E aí o aluno diz, mas 15 mil anos é muito pouco para a nossa civilização, com mais de 200 nesse formato sapiens, mais de 6 milhões de anos no formato humanoide, eretos. Então ela disse assim, não é simples. Foi um esqueleto humano encontrado com um fêmur cicatrizado, ela fala. E aí ficou todo mundo numa plateia, que era muito grande, estarrecido. O que tem a ver um fêmur de um esqueleto encontrado? Bom, ela, como antropóloga, está fazendo aquele estudo da evolução humana, tem conhecimento, ela disse, não, estava cicatrizado. Mas o que tem a ver o fêmur cicatrizado? O aluno replica, ele disse, é simples. O fêmur, que é o maior osso que nós temos no corpo humano, liga simplesmente a cintura, né, a nossa cintura pélvica, né, o nosso quadril, ao joelho. Nós precisamos dele para ficarmos em pé, eretos e tudo, e termos na perna esse osso de grande extensão. Ora, é um osso de difícil recomposição. Ele leva de 6 até 7, 8 semanas, dependendo, para estar totalmente consolidado na sua cicatriz óssea.
Ora, para 15 mil anos atrás, alguém está 6, 7, até 8 semanas sem possibilidade de se movimentar, sem possibilidade de caçar, sem possibilidade de fugir, pois estava sendo caçado, sem possibilidade de produzir nada, ele não teria sucumbido, porque não há cicatrização depois da morte, o corpo morre para todo e qualquer efeito, né, do fator da fisiologia, do metabolismo, né? Então, não poderia aquele osso ter continuado a cicatrizar. Aquela pessoa, aquele corpo, aquele esqueleto que foi achado, pertencia a um ser humano que foi cuidado. Naquele momento se certifica que havia um processo mínimo de solidariedade. Foi um outro que a palavra certamente, o adjetivo certamente não existia e só veio se colocar em tempos modernos, mas é um processo de empatia. A capacidade de você se botar no lugar do outro, de perceber, mesmo que de modo figurativo e não tão psicológico à época, mas num sentimento ainda que primitivo, perceber que se nada fizesse, ele iria sucumbir. Certamente estava condenado à morte, mas ele foi tratado. Ele ficou deitado, estava lá deitado, foi cuidado, e é óbvio que o esqueleto foi achado muito tempo depois, já em outra posição, porque ele deve ter retomado as atividades dele, fosse com qual dificuldade fosse. Ele não foi predado, ele não foi destruído como caça, ele morreu. Morreu como a maioria de nós morre, e é, de alguma forma, tratado esse despojo, né, esses despojos humanos. Então, ali, para ela, nasce um processo de solidariedade. Ali, para ela, nasce a humanidade. A antropóloga descobriu aí as primeiras centelhas, tá? Desses sentimentos já aflorando, já começando a se desenvolver. Não é um aprendizado que vem com o tempo? Não foi uma forma de nós estarmos lidando com o nosso próximo sem saber de todos esses ensinamentos que o Cristo, mas num sentimento íntimo, que, como Jesus disse, onde está o reino dos céus? Ele está dentro de cada um de vocês. Nós éramos espíritos simples e ignorantes. 15 mil anos atrás, eu fico me imaginando como espírito encarnado à época, ali deve ter começado a maior parte do tempero das minhas dívidas, eu não tenho dúvida. Porque ninguém vai poder dever por algo que não conhece. Por exemplo, o nosso pet, vamos dizer, nós temos lá o nosso cãozinho, ele vai viver 12, 13 anos, 15 anos dentro de um processo natural e de extinção natural, ele não tem processo expiatório, ele não tem inteligência, ele tem apenas instinto, que é uma inteligência primitiva e que neles ainda é menor do que a nossa. Mas ele tem instinto, que é uma inteligência primitiva, mas ele não tem processo expiatório, ele não tem processo provacional, ele não tem processo de criação, ele não tem processo de desenvolvimento, ele não tem o córtex frontal para elaborar o abstrato, para reconhecer o que é certo e errado. Isso nós já reconhecemos. De acordo com os modelos culturais e morais que estamos inseridos, fazemos nossas escolhas. Para muitos de nós, o que difere em relação a outros povos são as escolhas morais e sociais que cada um adota, mas na grande maioria nós sabemos disso. Bom, lá atrás nós começamos. Então, o Cristo, quando coloca isso há 2000 anos, em meio àquela península ali tomada de violência pelos romanos, que subordinavam, que colocavam uma canga, né? Por isso que ele diz, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele alivia do fardo, porque era muito colocado aquele fardo por causa dos tributos, do ordenamento. É o jugo. É o jugo da jugular, né? É o que vem da jugular, é o que te coloca em submissão. Toda vez, para quem até tem aí essa experiência de luta, alguma coisa, você vai subjugar alguém, você segura no pescoço. Ali você está ganhando, basicamente, nós estamos aqui em Olimpíadas, eu acompanhando aqui muito de próximo o judô, porque gosto muito do esporte, fiquei observando, tivemos ali atletas que conseguiram a imobilização, inclusive com estrangulamento, tiveram alguns, entre homens e mulheres, né? Eu até brinquei com a minha esposa, essa menina aí estrangulou a oponente de modo assim, ela em casa falando para o marido por que a pia ainda está cheia, o cara deve correr para resolver aquilo, né?
Mas, voltando à forma de amor, né? Voltando à forma de amor, o jugular, né? É tomar isso. Então, para aquele povo endurecido, Jesus foi testado naqueles 3 anos de ministério, demonstrando amor, dando o exercício de amor ao próximo, fazendo que todos eles pensassem. Ele mexia com uma massa, ele não ia lá falar com os romanos. O que a história nos traz através dos evangelhos, né, não apócrifos, mas e também os apócrifos, aqueles que não foram considerados pela igreja e que nos enriquecem muito o conhecimento histórico do fato, é que Jesus não foi procurar os romanos, ao contrário, foram os romanos que procuraram Jesus. Tem várias passagens, né, inclusive a do centurião, que vai buscá-lo por causa de um escravo, e aí desenvolve-se outra história. Nós temos Emmanuel trazendo o seu testemunho, enquanto ele, senador da República Romana, ali colocado em centro de conhecimento, vai buscar pela própria filha junto a Jesus, né? Então, Jesus não busca os romanos, mas ele busca aquele povo ignorante ainda, aquele povo sofrido, para dar testemunha de desenvolver isso. E foi isso que realmente aconteceu nos séculos posteriores, e que depois, tomado pelos homens, virou outro poder que não é motivo do nosso estudo de hoje, ou da nossa reflexão, do nosso bate-papo. Mas o que eu trago para que nós possamos abordar é o que nós estamos fazendo em sociedade. Vamos sair do empirismo, vamos trazer isso para o nosso cotidiano, aqui e agora. Eu falava que amar não quer gostar. Nós vivemos situações... eu vou tirar a família nesse primeiro momento, porque família parece que eu considero a parte mais fácil da gente solucionar na nossa vida, né? Na presente encarnação. Família é tudo, gente. Inclusive família com sogra, cunhado, tudo. Tudo para experienciar nossa paciência, nossa determinação e tudo. Estou de brincadeira, minha sogra que está lá em cima, já no outro plano, que não fique brigando, porque era minha mãezona também. Aliás, minha mãe se sentia um pouco mobilizada pelo grande pudim de pão que a minha sogra fazia para mim com muito amor, e ela ficava assim um pouco enciumada, sabe? Mas a gente tem, tirando a família, o nosso ambiente do cotidiano. Eu vou tirar para 2 ambientes que a gente conhece muito bem no nosso dia a dia, quando acordamos e vamos, que é o trabalho e a casa espírita onde nós nos dedicamos. Primeira coisa, nós somos iguais aparentemente nos 2 ambientes? Não. Mas não somos mesmo. Eu até hoje não encontrei ninguém que estivesse agindo no trabalho igual ficasse agindo na casa espírita. Não é isso? Assim, a minha experiência... Né? Deveríamos, né? Deveríamos. Mas o que acontece hoje, a meu ver, é que a gente acaba chegando na casa espírita agindo muito mais como age no trabalho do que vice-versa. Para começo de história. Não, a gente está no mundo dos homens. Perfeito, não estou mandando aqui ninguém ser reis de sacrifício. Nenhuma ovelha para sacrifício, não. O mundo corporativo exige que tenhamos até aquilo que Jesus fala e que devemos ter um cuidado, que é a malícia. A gente tem que ser um pouco perceptivo das coisas. A gente não pode... Você tem que amar a si para poder amar o próximo. E para amar a si mesmo, você tem que reconhecer as suas falhas. Você não pode ser jurado, nem acusador, nem juiz do outro. Você tem que ser seu. Porque a partir desse momento que você faz isso, lá no teu ambiente de trabalho, por exemplo, você reconhece que o que você pensa ser admiração por alguém dentro do trabalho, pode. E se você tiver força bastante, verdadeiro poder... de força de vontade, você reconhecer que às vezes é inveja. É difícil. Você está falando de inveja, você que é espírita, por quê? É difícil a gente achar companheiros nossos, como eu também, eu estou falando na primeira pessoa, hein? Primeira pessoa do singular, é o Cão Roberto, que não tem inveja. Ora, quando alguma coisa nos confronta, às vezes é admiração que pode se transformar em inveja. Como a gente pode pegar a inveja se seguirmos o pensamento do Cristo e transformarmos em admiração. Não, realmente, eu queria aquele posto, eu queria aquele cargo, mas olha como é que ele conduz tão bem.
Olha como eu estou aprendendo com ele, ou com ela. Olha como eu estou me desenvolvendo. Poxa vida, eu tinha que pensar, era exatamente nisso. Fazer o pensamento. Mas a gente é predador. Nós somos predadores. A gente quer predar o outro para se locupletar, se alimentar no íntimo, né? Derrubar o outro, é aquela puxada de tapete, né? É dar aquela fritada, como se usa, é dar aquela bugada. Hoje em dia, com os grupos de trabalho nessas plataformas de app, é a coisa mais fácil que tem. Né? Só olha, passando para lembrar você, Canrobert, que a sua planilha de projeção do próximo trimestre estava ótima. Que arquitetura de apresentação, que cores, os números, mas... Aí faz aquele mas, quase malicioso, com uma vírgula. Encontrei um elemento de não conformidade. Não conformidade é o termo muito elaborado, como aquele politicamente correto, que é uma falsidade, uma hipocrisia absoluta, de colocar o seguinte, mas achei isso e já corrigi. Pronto. Jogou que você é muito admirado, mas comete erro e fique atento, porque nem tudo que você faz está certo. Você não sabe. Ele não foi te procurar, como está lá no capítulo 10, perdoa o teu adversário. Antes de ir ao templo depositar a tua oferenda, espera e vai te reconciliar com o teu adversário, para só então fazê-lo. Não, ninguém faz mais nada em fechado. Você quer ir direto, que é para expor. A gente faz isso. Na casa espírita acontece, não estou dizendo no SEAC, tá? Nem lá no CSX, se alguém vier me acompanhar, para eu depois não entrar na jugular. Mas, em algumas casas, você encontra pessoas que estão buscando um certo protagonismo. Elas estão esperando e começam a almejar coisas. Né? A pessoa chega na casa, geralmente chega na casa necessitado, precisando de alguma coisa, e aí sempre tem, né? Vamos estudar doutrina espírita. Vamos participar de uma reunião espírita, que é uma forma, não só o Papa Passe, né? Aquele que quer... Eu vou tomar o passe hoje, eu vou lá no SEAC, que hoje está muito frio, eu não vou... Aqui em Teresópolis está muito frio, e eu estou sentindo umas dores, as minhas juntas não estão muito conciliadas comigo, né? Aquela junta tudo e joga fora, aquela junta. Eu vou lá no SEAC, eu vou pegar um passe, que é para dar uma melhorada, que eu sempre melhoro. É Papa Passe. Mas qual é o tema? Não quer saber o tema, é só olhar mal o próximo. Quem, o quê, quando, onde, e a pessoa vai para pegar o passe. Mas, com o tempo, ela começa a ser tocada pela condução do assunto, como todos nós, e assim começamos, na maioria das vezes, porque ou chegamos pela dor ou pela necessidade de conhecimento de alguma coisa que não nos contempla. Então, sempre há uma necessidade quando chegamos na casa espírita. E aquilo vai entrando no nosso cotidiano para nos esclarecer. Só que aí acontece uma coisa. Você deve fazer isso quase sempre, os teus companheiros também. Estamos precisando de trabalhadores voluntários na casa espírita. É uma forma de exercermos caridade, que é uma expressão de amor, é uma expressão, como Cristo ensinou, de fazermos sem esperarmos retorno, sem esperarmos tapinha nas costas, sem esperar aquelas considerações, né? Que a gente fica pensando, não, essa semana eu fui lá e trabalhei e fiz isso. O Juarez vai subir, vai abrir a palestra de domingo às 10 horas da manhã no SEAC e vai dizer, antes de começarmos a nossa preleção e apresentarmos o nosso companheiro palestrante, eu queria muito agradecer o Canrobert, que veio aqui e passou meia hora aqui na casa, cuidando de umas coisinhas, pelo que nós somos eternamente gratos. Ora, não existe. Mas a gente tem aquele companheiro ou companheira que começa assim, você pede para trabalhar, olha, estou precisando para servir a água, para ficar ali na livraria, para atender na cantina, para poder conduzir as pessoas quando estão chegando. Muitas chegam pela primeira vez, como você bem colocou para esclarecer no começo do trabalho, sem entender bem até como é que ela busca esclarecimento e socorro. Não é isso? Ela fica um pouco que aturdida ali no processo. Estamos, então, agora chegando aí para o nosso segundo intervalo e retornaremos para a nossa parte final aí do programa. Muito bom. Tá bom, vamos fazer as considerações. Até já.
Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, devemos refletir sobre essa mensagem, esta máxima do Cristo, e, na realidade, esta máxima dele resume toda a sua doutrina, que é de amor. Essa máxima do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para vivenciar este amor dele, precisamos, não basta pensar sobre o amor, ler, discutir, meditar, são maneiras excelentes, né, de conhecê-lo teoricamente, como estamos comentando aqui. No entanto, é na prática diária que tornaremos realidade os nossos projetos e os nossos anseios espirituais. Então, vivencie o amor, aproveitando todos os momentos de nossa vida para sermos solidários, para fazer alguma coisa útil. Habituemos assim a ver tudo com um olhar de compaixão e a prática da caridade, que é a nossa máxima também da doutrina espírita. Então, assim, nós vamos adquirindo hábitos saudáveis e iremos incorporar definitivamente no nosso eu. Então, não nascemos, reencarnamos com a conquista desse amor exemplificado por Jesus. Então, teremos que exercitar. E como exercitar? Só aprenderemos, conquistaremos esses sentimentos superiores. Como vamos aprender a perdoar? Perdoando. Como vamos aprender a amar? Amando. Então, já é um princípio, nesse sentido, de buscarmos, assim, na prática, no nosso dia, como ele falou há pouco, nos seus comentários a respeito da família. Daí, o primeiro exercício que temos que fazer, e dentro da família, nós, como reencarnacionistas, sabemos que recebemos muitos desafetos de existências pretéritas, que vêm para justamente nos harmonizar com eles. Estão ali, são aqueles testes difíceis, né, que nós achamos. Esse aí está aí. A grande oportunidade de exercitarmos a compreensão
a compaixão, e assim, e aos poucos, não retornaremos anjos depois dessa existência. Sem dúvida, como o Can Robson também já nos trouxe. Mas vamos ver se retornemos um pouquinho melhores, né? Com um sentimento mais apurado em relação ao outro. Isso é o mais importante. Então, vou passar aqui novamente a palavra ao nosso companheiro para ele fazer as suas considerações finais e aí ele retorna para mim que eu faço a nossa prece de encerramento do nosso programa de hoje. Então, em 2 minutos, eu vou tentar fechar aqui. Obrigado, Juarez. Não, você tem aí uns 3 minutos aí, pode Tá ficar aí. Eu vou repetir Saulo anteriormente, o 13º apóstolo da história do Cristo, quando ele diz: o bem que quero, ainda não faço, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço e repito. Então, é simples. Para exercitarmos, como diz aqui, no capítulo 11, abrindo, do Evangelho segundo, traz a máxima colocada. O mandamento maior, eu vou ler, para não dizer que eu estou trazendo da minha livre interpretação. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Simples. Será que a gente consegue ter a hipocrisia de dizer que a gente está fazendo com o nosso próximo tudo aquilo que queremos que nos façam? Quando contamos uma mentira, uma maledicência, quando nos fazemos indiferentes, porque o mal não está só em se fazer o mal. Não amar não quer dizer só fazer o mal ao próximo, é deixar de fazer o bem, de exercitar a solidariedade, de exercitar a caridade, que são um conjunto de sentimentos que, psicologicamente, agindo no nosso psiquismo, vão transformar nos amores reais e verdadeiros. Pois o amor não aprisiona, ele liberta. Isso não pode ser só um exercício de frase, um exercício de palavra. Tem que ser um exercício efetivo. A gente tem que estar se colocando para isso. Quando a gente está exercitando dentro da casa espírita, não é para parecer bonzinho para aqueles que estão nos vendo dentro da casa espírita. É para levarmos aquele conhecimento e aquele exercício, como disse Emmanuel, né? A disciplina antecede a espontaneidade. É no exercício da disciplina, dentro desse templo de amor, de caridade, de beneficência, que é a casa espírita, para exercitarmos em sociedade, no conjunto. A gente não vai evoluir, pode ter a tecnologia que for, ela vai muito mais nos destruir do que construir se não tivermos uma índole moral e ética como o Cristo nos apresentou. Caso contrário, estamos perdendo espaço. A gente está só no vocábulo, está só no verbo, está só na palavra, sem o exercício. Se a mão não se calejar do exercício da renúncia, do bem-querer, do calar, do entender e perceber que amar não quer dizer gostar e conviver com, mas quer dizer respeitar, porque assim queremos ser respeitados, estamos perdendo tempo no nosso discurso. Devolvo a palavra para que você possa belíssimamente encerrar o programa. Queridos amigos, a nossa gratidão mais uma vez ao nosso companheiro, né, que aqui fez a sua explanação, trouxe conteúdo aí para a nossa reflexão, mas, diante de tudo, da situação que vivenciamos hoje, de violência, de guerras, de transição, né, não tenhamos medo de amar. Se Jesus nos exortou ao amor, é porque é possível. Difícil? Sim. Diante de tantas situações que nos envolvem, né? Mas podemos sim. Se Jesus disse que podemos sim. Tudo vai depender de cada um. Não tenhamos medo de amar. E assim, queridos amigos, eu peço a todos, então, que juntos agora agradeçamos a Deus. A esse Deus de infinito amor, que Jesus, há mais de 2000 anos, nos apresentou como esse Deus de infinito amor, de infinita misericórdia. E é importante entender que Jesus nos apresentou, sim, e chamou de Pai. É o Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, de infinita misericórdia. E é por isso que Ele permite e faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus, e que a chuva caia e beneficia justos e injustos. É esse Deus de amor. Então, de amor, e relembrando João lá no seu Evangelho,
Deus é amor. Nos criou por amor e para o amor. Que nos amemos uns aos outros. Eis o legado do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus.